E eu quero compartilhar com você o que eu tenho aprendido nas conversas que eu tenho aqui com o pastor Marcelo, porque estou aprendendo muita coisa. E ele falou desse projeto Vinha, do Vinha Internacional. Pastor Marcelo, mais uma vez, muito bem-vindo aqui ao Mente Aberta. Meu prazer, meu irmão. Vinha Internacional, o que é isso? Quando Deus começou a trabalhar e nos levar a evangelizar e plantar a igreja no Brasil, chegou um momento em que nós entendemos que alguém precisava tomar conta disso lá fora. Essas fronteiras internacionais, especialmente a África e a Ásia, e onde a gente já tinha igreja. E nós fomos, então, cuidar dessa nova fronteira que tem a ver com missões, com projetos pioneiros de plantação de igrejas. E por conta disso, a gente estabeleceu a Vinha Internacional a partir ali dos Estados Unidos, mas o foco não era permanecer lá, era principalmente entrar nesses lugares mais desafiadores com uma estratégia bem pioneira, né? Marcelo, pastor Marcelo, eu já tenho ouvido muito, participar de algumas discussões interessantes, porque a base, né, nasceu o projeto, a Vinha, o ministério começou no Brasil, não é isso? Foi em Goiânia, Sim. Depois São Paulo, aí depois uma base na Flórida para alcançar o mundo com essa visão, né, de plantação de igrejas. É mais ou menos isso, estou sintetizando muito. Sim. Aí vem aquela pessoa e vai dizer o seguinte, o pastor Marcelo Almeida, ele gosta de viajar, ele quer fazer turismo, né? Porque tem muito missionário turista, pelo menos tem muita ideia, que tem a pessoa que tem um chamado para ir, para curtir a vida, e tem a igreja sustentando. Agora, pelo que a gente estava conversando aqui, antes do programa vir ao ar, o senhor não tem ido para países muito turísticos, não. Na realidade, pelo que o senhor me falou, as igrejas vão ser plantadas em países nada turísticos, não é isso? Exatamente. É importante compartilhar algo que o Espírito Santo trouxe ao nosso coração alguns anos atrás, porque o que nós experimentamos no Brasil foi muito genuíno, de mover de Deus, de coisas lindas que Deus fez na vida de milhares de jovens. E aí, um tempo atrás, naturalmente, como grande parte das igrejas brasileiras fez, nós fomos atrás, entre aspas, dos imigrantes que foram principalmente para o primeiro mundo, Europa, Estados Unidos. É onde é o lugar, eu diria, mais natural, mais fácil de fazer missões. E Deus começou, então, a nos desafiar e um dia o Espírito trouxe uma questão ao meu coração, se realmente tinha sido legítimo aquilo que Ele estava fazendo entre nós. Eu falei, sim. Então, Deus trouxe uma conclusão no meu coração. E aí, para onde vocês vão levar essa coisa tão tenra, tão legítima? Você vai levar isso para o túmulo? Ou vocês vão sair da zona de conforto e vão entrar em lugares que ninguém está entrando? E nós aceitamos esse desafio. Então, foi quando a gente começou a entrar fortemente na África. Então, a gente está em todos os países de língua portuguesa, em lugares assim horríveis do ponto de vista de saúde, de segurança, de conforto. E em alguns lugares que são desafiadores, tipo esses países muçulmanos, onde os cristãos são perseguidos e correm risco de vida. Tipo Paquistão, né, Iraque, Nepal e mesmo norte da Índia. Agora, o trabalho que vocês fazem é um trabalho um pouco diferenciado, porque o missionário que vai, a finalidade dele não é somente evangelizar, na realidade é treinar também, não é isso? Exatamente. Agora, mais do que essa questão, você vai perceber que se eu te mandar para alguma fronteira missionária, você vai manifestar naquele lugar a igreja que está dentro de você. Uhum. Você, consciente ou inconscientemente, tem um modelo de igreja. Uhum. Estando lá no campo, é esse modelo de igreja que você vai manifestar. Uhum. E, infelizmente, durante muito tempo, alguns modelos de missões transculturais manifestavam um modelo medíocre de igreja. O sujeito ficava lá revoltado, com a família detonada, e depois de 10, 20 anos de ministério, o resultado era pífio. Uhum. Então, assim, um desafio que Deus tem nos trazido de uma maneira muito prática é duplicar igrejas consistentes, relevantes e que trazem mudança no ambiente onde estão, né? Mas como fazer isso? Nós acreditamos muito no modelo de igreja do Novo Testamento, baseado naquele paradigma simples de cada crente um ministro,
e de cada crente um templo. Mas vocês, eu não quero cortar seu raciocínio, mas porque eu estou pensando junto aqui. Mas então a ideia é vocês mandam um missionário para o campo, mas essa pessoa pode, por exemplo, ser um engenheiro ou um agrônomo que vai para um país e ele se entender como missionário, ou vocês mandam alguém que é só missionário, entenda, só pastor? Sim. Como é que é o processo? Hoje nós estamos em 25 países, nós estamos no primeiro mundo e nós estamos em lugares, desgraçados do ponto de vista de tristeza, de dor, de problema, de perda, etc. E em países onde é perigoso você ser cristão. Então, cada ambiente desse, você tem um inimigo diferente. E você tem um desafio diferente, você tem que ter uma resposta diferente. Então, a plantação de igreja e a chegada da vinha, para plantar a igreja e trazer a mensagem do evangelho, vai ser diferente em cada um desses lugares. Por exemplo, no primeiro mundo, o seu inimigo é ideologia. Porque você tem toda a liberdade. Você pega um caixote, vai ali para a Praça Central em Berlim, você pode pregar até espumar o canto da boca. A diferença é que ninguém quer saber. A abordagem tem que ser outra, por afinidade, por relacionamento, por amizade, por servir, por ser uma igreja relevante, contextualizada no outro perfil. Por outro lado, você vai, por exemplo, para alguns lugares da África, o seu inimigo é a desgraça, é a pobreza, é o sofrimento, é a precariedade, é o preço da vida humana que não vale nada. É horrível. Um país, por exemplo, como Moçambique, que foi o país mais pobre do mundo durante muito tempo, a expectativa de vida é 42 anos. Você não tem velhos no país. É um ou outro. Porque morreu na guerra ou porque morreu de doença. E aí, qual que é a estratégia, qual que é a maneira de você chegar num país desse? O inimigo é outro. É você dar resposta para esse tipo de necessidade. E esse terceiro ambiente, que são esses países perigosos, onde é proibido converter, proibido pregar, proibido reunir, você está colocando a sua vida em risco. Então, não tem glamour. Esse tempo atrás a gente estava compartilhando, né? E a gente, entre aspas, brincando, falando sério. Não seja missionário. Sabe? Vai viver sua vidinha, vai fazer o seu churrasquinho de final de semana, vai ver a sua mãezinha no final de semana, vai conversar com seu pai. Agora, se você for realmente enviado por Deus, vá, porque Deus vai garantir as coisas. Agora, não tem glamour, não é romântico e é extremamente desafiador. Agora, tem uma coisa preciosa. Quando você vê o que Deus faz, quando você aceita sair da zona de conforto, você está entrando na atmosfera de milagres, que muitas vezes para nós se tornou só uma coisa teórica. Você há de convir comigo, biblicamente falando, a vida cristã é sobrenatural. Mas em muitos ambientes, a vida cristã ficou natural, é tudo muito previsível. Aquele texto lá, esses sinais acompanharão os que creem. É para hoje, então? Sim, o que a gente compartilhava, né, na conversa aqui de bastidores, né? A gente foi convidado a participar de uma conferência secreta no Egito. Então, o visto que se tirava é visto de turista. Você vai com toda uma agenda turística, com ticket para visitar museus, e você vai para um hotel de turista, só que de madrugada, cedinho, tem um ônibus ali de trás que te leva para o deserto. 80 pessoas. Aí nós recebemos gente do norte da África inteiro, contando e testemunhando as dificuldades das pessoas presas 5, 6, 7 vezes por serem cristãos. Mulheres da Síria com a orelha, o lóbulo da orelha todo arrancado, porque os caras do Estado Islâmico, na hora de tirar colar e brinco e tudo, arrancavam aquilo das orelhas das moças cristãs. E gente convertendo a rodo por conta de milagre atrás de milagre, né? Então, não sei se é ambiente próprio para contar aquele testemunho que eu compartilhei com você sobre aquele terrorista. Eu queria que você contasse, porque eu fiquei impactado. Assim, eu me converti com 12 anos, eu tenho 53. Eu nunca vi um testemunho que mexesse com as minhas emoções num nível tão grosseiro. Não vou falar profundo, é grosseiro. Então, ali no Egito, é um lugar onde floresce também muitos radicais. E aí, num dos dias dessa conferência, esse ex-terrorista vai lá testemunhar. O cara chega e quem trouxe ele foi um pastor ali de uma igreja presbiteriana, no Cairo.
e que nos levou para nessa conferência organizada por essa igreja, uma igreja prevalecente, preciosa. E antes da gente receber o testemunho desse sujeito, terrorista, ex-terrorista, convertido, recolheram os celulares e as câmeras fotográficas, porque o cara é perseguido por aqueles que ele liderou. E o cara começa a contar o testemunho e não tem jeito de não te remexer por dentro. E o cara começou contando, né, que ele queimou igrejas católicas, ele matou padres coptas, ele matou pastores evangélicos, ele queimou igrejas evangélicas, estuprou filhos de pastores evangélicos. Então, nessa altura do campeonato, você está diante de um criminoso comum. A vontade era subir em cima dele e dar uns petelecos no cara, sabe? E aí, de repente, ele começa a falar. E ele conta que um colega dele que cresceu com ele se converte, vai fazer um treinamento, um seminário, para se tornar um sacerdote copta, que é 10% da população egípcia. É uma igreja que remonta da época ainda dos apóstolos, né? Igreja muito antiga. E assim, não tem jeito de você não ser cristão, nascido de novo num lugar desse, porque não dá ibope ser cristão. E aí, esse cara, esse terrorista, visita o amigo e fala: que palhaçada é essa? Que negócio é esse, você ter virado cristão e agora você virar sacerdote? Eu te dou 10 dias para você largar com essa palhaçada, porque você sabe quem eu sou e o que eu faço. Eu volto aqui e vou matar você. Nossa. 10 dias. No 9º dia, o sujeito, descansando à tarde em casa, tem uma visão do Senhor. O terrorista. O terrorista. E Jesus aparece para ele e diz: aquele que você mais odeia, é aquele que mais te amou. Aí o cara descompensa, geral, surta, começa a gritar. Aí o pai dele vem, as mulheres, 3 mulheres. E aí a vida dele desmorona. As convicções existenciais todas desmoronam. E ele vai procurar uma Bíblia. E vai atrás de um pastor evangélico. Agora, quem é que vai querer dar a Bíblia para um cara desse? Se der, vai morrer, porque o cara é terrorista. Aí ele ameaça o pastor. Fala: você vai dar conta de uma Bíblia, te dou 1 hora para você aparecer com a Bíblia aqui, senão eu te mato. Aí a Bíblia aparece em 1 hora, ele começa a ler a Bíblia, se converte. Ai, meu Deus. E aí hoje o cara que perseguia, que matava, que arrebentava, que destruía, hoje é um irmão na fé. É esse que estava lá no Egito, dando a palestra? Sim, esse cara era, né, ex-terrorista. Na verdade, nós ouvimos 2 nesse seminário, né, nessa conferência. Então, muita coisa tremenda acontecendo, de milagres, de coisas sobrenaturais, né? Outra coisa linda que nós ouvimos, isso na Síria, bombardeada, né, escombros, a cidade toda destruída, sem água, sem nada. E um dos poucos locais ali com algum refúgio para aquele povo debaixo de bombardeio, era um prédio, um dos últimos que estavam ali inteiros. E entraram ali para o subsolo 3 cristãos e um grupo de 150 muçulmanos, mais ou menos. E bombardeio, e tudo destruído, e grito, e gente morrendo lá de fora. E aí os cristãos começaram a clamar: Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. 3 cristãos começaram a clamar. Daqui a pouco, os 150 muçulmanos começaram a clamar: Jesus Cristo, o nome de Jesus, Filho de Deus, Salvador. Que isso? E aquele lugar foi o único lugar preservado, ninguém perdeu a vida. Então, assim, os reports que nós recebemos não bate com aquilo que a gente vê da mídia ocidental, que só mostra o Estado Islâmico destruindo, sim, decapitando, explodindo, né? E por outro lado, a igreja no norte da África, no Oriente Médio e nesse país da Ásia. Aliás, você deve conhecer o irmão André, claro, da Missão Portas Abertas, etc. Isso é fresquinho. Semana passada eu recebi um mensagem do WhatsApp da minha sobrinha que trabalha na Missão Portas Abertas. Os irmãos dizendo que hoje a igreja underground do Irã conta com mais ou menos 1 milhão de crentes. Meu Deus. Longe do Estado, fora do controle do governo e se converter na roda. O mesmo processo que aconteceu com a China comunista, com as igrejas de pequenos grupos ou de células, hoje nós estamos vendo no Irã. Então tem coisa maravilhosa e sobrenatural que nós, do Ocidente, do cristianismo ocidental, não temos muita informação. E está acontecendo ali, né? Mas é muito semelhante, então, pastor Marcelo, ao que aconteceu no 1º século, né?
Porque o Império Romano também era cruel. É óbvio, comparar crueldade com crueldade, mas esses cristãos eram mortos também no Coliseu Romano, não é isso? Ser cristão também era pagar preço de vida. A gente está tendo isso hoje, né? Na verdade, se a gente vai olhar proporcionalmente, hoje morre-se perseguidos por esses radicais. E não é só o Islã, são budistas também. Às vezes a gente acha que budista é aquela reza gostosa, linda, zen, né? Mas budista da Tailândia, budista da Indonésia, eles perseguem cristãos também. Então, hindus, nós temos um missionário que é ligado à Vinha Internacional, que trabalha nessa estrutura aí, né, de Paquistão, Nepal e Irã. E ele fazendo uma campanha no Nepal, agora recentemente, um grupo de hindus invade o lugar da campanha, quebra tudo, queima tudo, detona com tudo, a polícia tem que intervir e daqui a pouco, garantidos pela polícia, 10 metros do lugar que tinha sido quebrado, queimado, destruído, eles fazem a campanha. Então, nunca, eu diria que em termos numéricos, não em termos proporcionais, houve tanto mártir e tanto perseguido cristão como nos dias de hoje. Dentre esses mártires, tem muitos que estão nessas levas de pessoas fugindo do norte da África, do Oriente Próximo para a Europa, né? Tem uma igreja ali, não tem, pastor? Sim, a igreja originária, né, o cristianismo tradicional, por exemplo, da Síria, contava com mais ou menos 1.500.000 cristãos antes da Guerra Civil. Hoje, desses originais, sobraram 500.000. O restante ou foi dizimado ou imigrou para algum outro lugar. Europa, Norte da África, outros países do Oriente Médio também. Agora, o que está acontecendo, que a gente tem ouvido contar e da boca dos próprios irmãos, é que as igrejas que permanecem estão crescendo, como nunca. Na Síria? Na Síria, no Irã, no Iraque, mesmo? Na Líbia, no Egito, Mas no você norte falou da que África. no Irã tem uma igreja subterrânea. Sim, essa igreja underground perseguida, né? Porque Sim. O Irã é um dos países mais fechados para o evangelho, junto com o Paquistão. Que é o Estado Islâmico. Assim, é o Estado Islâmico original, no sentido não do Estado Islâmico que a gente tem o nome hoje. Organização política, né? Mas é que é um país que é uma república islâmica, né? Sim, essa vertente xiita, né, do Islã no Irã é muito avessa ao cristianismo, é muito radical contra o cristianismo, né? Não há muita liberdade religiosa ali, não. Eu achei interessante, foi bem didático você falar de 3 frentes, né? Essa frente, então, da igreja que sofre, que é martirizada, né, desses países que são contrários, onde ser cristão é assinar o atestado de óbito. Você falou da igreja ali, dos países pobres, dos países onde há muita necessidade, e de uma igreja em países secularizados, céticos. Quais são as estratégias, por exemplo, para esses países onde há ceticismo? Por exemplo, de repente algum jovem está assistindo a gente aqui agora e está sentindo um calor no coração, mas fica pensando, mas eu não ir para a Europa pode parecer que eu estou querendo moleza. Não é moleza, né? Você ganhar para Cristo, plantar uma igreja num país assim secularizado deve ser muito difícil, né? Muito, muito desafiador. Nós fomos missionários 4 anos em Portugal, e Portugal também é um país secularizado, né? E é muito desafiador, muito desafiador. E uma coisa que tem funcionado muito, né, nessas estratégias de plantação de igreja é você ir para as universidades e ganhar jovens. Nós somos muito próximos de uma igreja originária do Texas, é uma igreja em células com estrutura maravilhosa, a Igreja Antioquia. E eles plantam igrejas em ambientes de campus universitário. E crescem com um perfil de igreja contextualizada, moderna, entre jovens, muito impactante, com essa roupagem bem contemporânea e povo apaixonado por Jesus, cheio do Espírito Santo, sem aquela empáfia, né, que muitas vezes faz-se a imagem de americano, né, o cara orgulhoso, arrogante, né, intratável, mas há tanta igreja preciosa, igreja de gente amorosa, cheia do Espírito, que ama Jesus, jovem e americano ou europeu, né? E a gente tem relatos de igrejas fortes na Suíça, igrejas fortes na Alemanha. Mas essas igrejas fortes são igrejas tradicionais que se passaram por um avivamento ou são igrejas
que estão surgindo agora? Normalmente não são igrejas protestantes, são igrejas carismáticas, Independentes? com viés carismático, né? E isso tem acontecido no primeiro mundo de forma geral, não é só nos Estados Unidos e na Europa. E igrejas fortes, tem um pastor, Peter Wentz, da Alemanha, 5 mil membros, alemães, jovens, igreja forte, né, preciosa. Então tem muita coisa boa, querida, né, linda acontecendo, e que é mover de Deus mesmo em países secularizados, pós-cristãos, né, e com esse ambiente, essa atmosfera alérgica, né, ao cristianismo. E nesses países como Haiti, como vários países da África e subsaariana, o próprio Timor-Leste, talvez, são países mais carentes materialmente. Que tipo de ação pode ser utilizada em benefício da plantação de igrejas? Olha, meu irmão, a gente usa muito a estratégia das células, porque qual que é a ferramenta básica das células? É a mão de obra, é o tecido básico disponível, né? A matéria-prima básica disponível. Então, você vai treinar os locais, você vai desafiá-los, você vai discipular, você vai levá-lo a conquistar a posição que ele tem no Senhor Jesus. E o que é maravilhoso é que em cada cultura, quando você investe em gente, as pessoas respondem. Então, liderança surge, avanço surge, superação surge, e isso não é diferente, né? Então, a gente está em Moçambique já há alguns anos, há uns 4 para 5 anos, e num dos lugares mais precários, que é a cidade da Beira, que é a segunda, terceira maior cidade do país, tem ali mais ou menos 2 mil membros e 4 mil crianças em células. É lindo de se ver o que Deus está fazendo, porque o povo abraça o Evangelho com paixão, o povo responde ao Evangelho com paixão, né? E crianças crescendo e avançando e tudo, e líderes jovens, universitários, gente que faz engenharia, gente que faz direito, né? E abraça a fé com paixão e com alegria. É maravilhoso ver o responder desse pessoal ao investimento que se faz, né? Agora, no Ministério da Vinha, os missionários, vou chamar assim, os missionários e as missionárias, eles vêm de onde? Vêm do Brasil? O Brasil ainda tem aquela tese de ser um celeiro missionário? Como é que tá? Hoje isso é um fato, né? Hoje eu diria que a segunda nação missionária mais importante do ponto de vista numérico em termos planetários é o Brasil. O primeiro ainda é os Estados Unidos, mas o Brasil vem na sequência. Isso de diferentes denominações, né? Agora, a gente percebe que, do ponto de vista estratégico, dependendo para onde você envia, é muito melhor você treinar os locais. Sim. Porque a ponte, né, da proximidade cultural é menos dolorida, menos difícil, a adaptação é mais tranquila. Então, hoje eu diria que nós enviamos missionários mais para mostrar o modelo, treinar no ambiente pioneiro, ganhar os discípulos e depois enviá-los. É o que a gente tem feito nesses lugares todos. Tem uma expressão que eu achei interessante, que a expressão é o seguinte: cada casa, uma extensão da igreja. Uhum. Essa expressão, ela traz a essência do ministério? Sim, você vê isso no Novo Testamento, né, de maneira prática. O primeiro templo cristão que se tem notícia é do 3º para o 4º século. Uhum. Não havia templo. Uhum. Deus não tinha endereço. O endereço do crente, o endereço do Espírito Santo é o crente, né, como Paulo fala lá em Coríntios. Não sabeis que sois o templo do Espírito e o Espírito habita, né, tempo presente, dentro de vós. Eu não quero atrapalhar, mas alguém pode estar pensando assim, mas a Bíblia fala que eles perseveravam unânimes no templo. Sim, mas esse templo era o templo judaico. Né? Eram judeus convertidos? Não, o templo judaico de Jerusalém, onde continuavam todas as cerimônias judaicas, e o átrio era o lugar de acesso para o povão, o santo lugar do trabalho dos sacerdotes e do Santíssimo, só do sumo sacerdote. Então, esse lugar é lugar de evangelismo. Você vê quando Pedro e João estão lá e tem aquele sujeito aleijado e é curado miraculosamente ali. Então, eles iam para o templo, na verdade, para pregar o evangelho. Perseveravam unânimes
em oração, mas a oração não era no templo judaico. Era na casa. Era nas casas. E você vê isso de uma maneira maravilhosa, né? Tanto que esse templo foi destruído no ano 70, não foi? Exatamente, pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. E aí cada casa que virou o centro da reunião. E é o lugar, eu diria que onde é mais simples você fazer discípulo, é mais simples de você investir no potencial de cada crente, de liderança, né, no potencial de iniciativa, no potencial do fluir dos dons espirituais. Porque as pessoas ali não têm máscaras, as pessoas ali são o que elas são abordáveis. E pegando esses três, eu gostei desse negócio das três vertentes que você colocou, né? Em países onde há perseguição, que é preço de vida, em países secularizados, ou em países carentes materialmente, a casa funciona nos três, né? Exatamente. É o espaço seguro da evangelização. Né? Hoje em dia, no primeiro mundo, já que você está nessa vertente novamente, você vai perceber que as pessoas têm alergia à religião convencional. Aquela coisa de frequentar um lugar, assentar e ficar ali como que, né, massa de manobra para um manipulador de auditório. As pessoas são muito críticas no primeiro mundo em relação a isso. Quando você vai para esse ambiente, né, da realidade familiar ou da realidade num grupo de amigos, você desmascara isso, você derruba isso. Porque ali as pessoas são o que elas realmente são. Eu vou estar interessado em você pelo que você é, não pelo que você aparenta ser, ou por aquilo que você mostra pela sua roupa ou pela sua influência. Ali ninguém tem influência de nada. Tem papel social, né? Então, ali, eu diria, a maneira mais linda, mais próxima, né? Mais despojada de ser igreja. Isso funciona no primeiro mundo, cujo inimigo é a ideologia. Isso funciona nos países paupérrimos, onde você pode levar as pessoas a receber investimento do seu potencial e superar, né, as dificuldades, os problemas, a desgraça, a pobreza, a dor. E pode ser uma casa de pau a pique, dá para fazer uma célula lá. Debaixo de pé de manga, né? Assim, em vilas, nós conhecemos um pastor, Samuel Mena, da Tanzânia, ali na região da Ar-Salem, que esse sujeito ele entrou para as vilas onde não tem nada. E o que acontece ali? Ganham as pessoas para Cristo, as pessoas são salvas, se reúnem debaixo de uma árvore, não tem eletricidade, não tem água encanada, não tem moeda corrente, a coisa é comida, é moeda de troca, é aquilo, e o evangelho presente, as pessoas sendo salvas e a fronteira, né, da fé avançando. Pastor Marcelo, que pena que o diretor está aqui, termina o programa. Não quero terminar não, diretor, está tão bom, mas eu tenho que terminar porque o tempo voou. Pastor Marcelo, obrigado, que honra, querido. É o meu privilégio, querido. Que Deus continue abençoando o senhor, ore por nós, seu ministério. Grande alegria estar aqui. Estou impactado e que Deus continue a usá-los. Amém. E tenho certeza que usou esse papo nosso aqui para despertar muitos corações aí que estavam às vezes adormecidos, né? Para olhar o mundo com esse olhar que é o olhar de Deus. Obrigado, viu, querido? Amém. Deus abençoe. Meu prazer. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.